aí, pessoal, e o gigante Marcelo encontrou outro talento aqui na nossa aldeia. Mais precisamente, lá em Eldorado. Esse nem 16 anos tem ainda. Você vai entender. A Europa tá de olho nele. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas agora é a hora do meu café. E o meu café é Marquespan. Fique com o recado deles enquanto eu me alimento. Quem conhece o brasileiro sabe que para ele pão é muito mais que farinha, água e sal. Para nós, da Marquespan, o pão é muito mais que um alimento. É uma missão. Grande Marquespan, parceira deste canal, Marcelo, Matheus, um grande abraço para toda essa turma tão querida. Marquespan, cara, é imperdível. Gente, nós noticiamos há pouco aí, não faz muito tempo, uma semana, talvez um pouco mais, a parceria do Natan Fernandes, 17 anos, meio atacante da geração do Cauã Kelvin, jogador de talento, que o grupo 12, liderado pelo Marcelo, lateral esquerdo do Real Madrid, acertou parceria para divulgação dele e também nas negociações envolvendo esse jogador lá na Europa. Aí tá, 17 anos, tem contrato com o Grêmio, tá tudo bem. Mas o Caliel Dornelles, o repórter que trabalha com a gente aqui, buscou mais informações para tentar saber se existia mais algum jogador do Grêmio no interesse dessa grande estrutura que tem a 12, o grupo 12 de Marcelo. E descobriu. E trata-se do volante Lucas Camilo, 15 anos de idade. Não completou 16 anos, não tem ainda o seu primeiro contrato profissional. Lucas Camilo é titular incontestável da categoria sub-17 do Grêmio. É muito convocado, foi muitas vezes convocado e está participando, por exemplo, dessas convocações da Seleção Brasileira sub-17. E foi convocado pelo Felipe Leal para torneios importantes. Inclusive está na seleção. E essa relação a gente precisa entender. Ele está próximo de completar 16 anos, bem próximo, mas não completou ainda. Ele tem um pré-acerto com o Grêmio para firmar vínculo até 25, mas ele ainda não assinou. Isso depende obrigatoriamente dessa relação da idade, a partir do dia em que ele faz 16 anos. O grupo que cuida dele, a RG Esportes, já garantiu, não tem nenhuma chance de tirarem ele daqui antes desse contrato, né? Por mais sondagens que possa haver, não tem condição. O grupo garante que eles vão permanecer em Porto Alegre, o Lucas Camilo vai começar a sua carreira aqui, vai brilhar aqui. Quem viu, esse jogador eu não vi tanto. Tem muitos jogadores que esses mais jovens é mais difícil da gente ver. Quem viu, para fazer essa matéria, eu liguei para muitas pessoas que trabalham na base do Grêmio para saber, vem cá, Lucas Camilo. Os caras, esse joga demais, esse é volantaço, esse vai ser... Então, tem aí uma expectativa muito legal em relação a esse jogador. Mas eu queria alertar, na verdade não é alertar, eu queria posicionar isso para mostrar para vocês como o Grêmio é gigante na formação dos seus jogadores. Vocês se dão conta que a gente a todo momento coloca e posiciona isso. Ontem, por exemplo, nós tivemos uma notícia do Matheus Henrique, gerando 6 milhões de euros para o Grêmio um ano depois do seu primeiro contrato na Europa. 6 milhões. Talvez a gente tenha uma notícia do TT também gerando muito dinheiro. Nós temos aí o PP, o Everton, jogadores brilhando na Europa. Formados aqui, formados dentro da nossa realidade. Eu falava do Natan Fernandes, a gente sabe do Cauã Kelvin. Vai começar agora, no início de maio, começam as competições sub-20 de transição e de aspirantes, no caso. E como a gente tem isso, claro. Agora mais um caso. Lá
na Europa, tem um cara gigantesco que é o Marcelo, que olha pra cá e diz o seguinte, cara, eu quero aquele ali, esses caras vão brilhar aqui. 15 anos de idade. O futebol está se modificando, está se posicionando de uma maneira tão diferente e tão globalizada que a gente tem que ter noção de tudo o que está acontecendo. O nosso planejamento tem que ser exatamente respeitar o espaço e o tempo de cada um para, a partir daí, voltar a brilhar. Esse é o ponto que me parece que a gente tem que, a todo momento, posicionar. Nós estamos falando, muitos nem sabem quem é o Lucas Camilo. Aqui esse espaço já fez 1 ou 2 conteúdos sobre ele. E hoje, quando eu fui buscar essas informações, eu conversei com as pessoas, cara, ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é muito bom e ele tem 15 anos de idade. 15 anos, é um menino. Se o Grêmio não tiver um plano de carreira bem definido para esse grande número de jogadores, nós não vamos conseguir. Ontem eu fiz um conteúdo sobre os laterais esquerdos. O Grêmio chega a ter lateral esquerdo de 22 anos no time de transição. Então falta projeto, está faltando projeto. Deu uma bagunçada. Se em determinado momento a coisa estava ajustada, deu uma bagunçada. E a gente tem que cuidar para não perder a motivação desses jogadores que estão começando. A motivação. Eu nem falo no talento, eu falo na motivação. Tu conseguir segurar esses caras firmes, focados por todo esse período para que eles consigam brilhar no futebol. Esse caso aqui é um caso de um jogador diferenciado que está gerando a visão da Europa já aqui e que os gremistas muitas vezes nem conhecem, nem sabem. E isso o Grêmio tem que saber administrar também. Se é verdade, neste caso aqui, administrar a carreira e a imagem do jogador no mercado europeu é algo importante para a questão do jogador, é preciso também verificar qual é a função do Grêmio nesse processo, para que o Grêmio tenha não só controle das ações desses jogadores, mas de sobremaneira o entendimento de como o mercado externo está vendo. Porque essas notícias, elas não partem do departamento de futebol de base, elas partem dos agentes dos jogadores que posicionam, estou recebendo sondagem daqui, estou recebendo sondagem dali. O Grêmio monta um banco disso e começa a entender quem está mais valorizado. É claro que a valorização desses jogadores, ela passa, neste momento da vida, muito mais pela ação deles na seleção do que propriamente pelos campeonatos que eles estão desenvolvendo aqui. A seleção é o que dá essa diferença. Todos os jogadores que eu citei, por exemplo, o Natan, o próprio Cauã Kelvin, o goleiro Thiago e agora o Lucas, passaram pela seleção. E quando eles passam pela seleção, eles ganham a visibilidade. Ganhando a visibilidade, os olheiros começam a entender, vão no mercado, procuram os agentes deles aqui no Brasil. Esses agentes, obviamente, estão mostrando esse produto e as coisas começam a acontecer. O Grêmio não pode ficar avesso a isso. O Grêmio tem que estar muito próximo dessas relações aqui para ter entendimento, principalmente, da análise do mercado em relação aos seus talentos. E o mais curioso dessa questão, e aí quando a gente fala em apequenar o clube, apequenar os projetos, apequenar as coisas, a gente diz, curiosamente, o Grêmio vai para a segunda divisão e não mexeu em nada essa cadeia de jogadores da base do Grêmio, que continuam municiando a seleção brasileira, que continuam dentro disso e mais, continuam gerando muita visibilidade no mercado da Europa, que é o mercado rico, que é o mercado que compra, que é o mercado que está financiando todo o futebol brasileiro. Então essa realidade é importante a gente posicionar e mais do que isso, torcer também pelo Lucas Camilo, mais um talento do Grêmio que está gerando muito assunto lá na Europa. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.